Então, para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa até às 8h10, primeiramente nós temos que falar de algo que todo mundo sabe, que o nosso Deus é trino, artigo 1 da Igreja do Nazareno, Deus triuno, ok? O Deus que é formado por 3 pessoas, é um Deus só, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez, para nós que estamos numa igreja que crê na Trindade, seja algo básico e fácil de acreditar, mas tem pessoas, por exemplo, de crenças unitarianas, que não têm essa fé, que não conseguem conceber um Deus que se divide em 3 pessoas. Se é um Deus só, como é que Ele pode ser 3? Então tem pessoas que têm dificuldade para entender isso. Eu estava fazendo um serviço num lugar e o espelho do banheiro era bem interessante. O espelho pegava desse lado e desse lado, né? Então eles tinham um encontro aqui no canto. E aí eu parei olhando para o espelho, eu me vi aqui e me vi aqui. Aí me lembrei da Trindade. Falei, é o mesmo Rafael, mas está aparecendo 3. Mas é um Rafael só, mas tem 3 reflexos aparecendo ali. É a dificuldade. O camarada vai lá e compra, na época, né? Quando o som vinha, o rádio, vinha o quê? O de toca-disco e vinha um toca-fita. O que era aquilo? Era o famoso microsystem. Eram quantos aparelhos? Era um aparelho 3 em 1, mas eram quantos aparelhos? Era um aparelho só, era um aparelho. Mas um aparelho que funcionava de 3 formas. E às vezes as pessoas têm dificuldade para entender essa questão relacionada à Trindade. Então o que está ali no próximo slide? Vamos focar nesses, tá, Everson? Que está mais bonitinho, vamos lá. A igreja cristã tem desde o início proclamado a sua crença fundamental no Deus Trino. Por exemplo, ide batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já dá uma indicação para nós sobre a Trindade. A doutrina da Trindade cita que Deus apareceu várias vezes na história em 3 pessoas distintas. A gente vê isso no Antigo Testamento, onde há manifestações de Deus. Por exemplo, na criação, a gente vê o quê? Deus falando, o verbo e o Espírito agindo. Então tá os 3 ali. No dia do batismo de Jesus, o que nós temos? O Pai falando, este é o meu Filho em quem me compraz. E quem desce sobre Jesus? O Espírito Santo. 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Então não tem dificuldade para entender isso, mas tem pessoas que criam dificuldade com base nisso. A doutrina da Trindade cita que Deus apareceu em outros momentos da história humana, né, da história bíblica, em 3 pessoas distintas e independentes: Pai, Filho e Espírito Santo, existindo simultaneamente como um ser único. Eu gostava de falar e gosto de dizer que no Antigo Testamento era Deus, Pai, atuando. No Novo Testamento, nos Evangelhos, quem nós temos? O Filho atuando, Mateus, Marcos, Lucas, João. De Atos para cá, com a descida ali no dia do Pentecostes, quem nós temos atuando? O Espírito Santo. Mas eles trabalham em conjunto, em colaboração. Ninguém nega a glória de ninguém, ninguém diminui ninguém. É Pai, é Filho e Espírito Santo trabalhando em prol do reino de quem? De Deus, no todo, ok? Bom, aí o que nós temos? Revelação e manifestação. Deus existe eternamente em 3 pessoas e cada pessoa é plenamente Deus e há apenas um Deus. E aí a gente tem, quem fala essa fala, né, Thomas Müntzer, e a gente tem dificuldade, mas calma aí, como é que pode ser? Everson, essa aula vai durar tempo, hein, rapaz? Misericórdia, mas vamos lá. Como pode, né, ser um Deus em 3? Então é 3 deuses. Não, é um Deus só. Os testemunhos de Jeová têm dificuldade para entender que o Espírito Santo, parte da Trindade, eles na verdade não acreditam em Trindade, eles veem o Espírito Santo como energia, assim como a energia que liga a luz, né, para acender o ambiente, assim que eles identificam o Espírito Santo. Eles não conseguem entender que o Espírito Santo de Deus sente ciúme, anela, quer dizer, tem sentimentos, o Espírito Santo tem sentimentos, assim como o Filho, Jesus teve sentimentos, Jesus chorou, assim como o Pai. A gente costuma dizer, né, em relação ao que está acontecendo no mundo, que o coração de Deus sangra por ver tanta perdição nesse mundo. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem consegue entender isso com facilidade aí? Amém? Consegue entender? Bom, Deus é um só. O próximo slide, por favor. Deus é um só e não 3 deuses, tá? Conforme Deuteronômio 6:4 denuncia para nós. Mesmo sendo um Deus, são 3 pessoas. Mateus 28:19, aquela palavra que diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali nós temos aquela figura, né,
explicando tudo, né? Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, e tudo isso é quê? É Deus. O nosso Deus é Pai, o nosso Deus é Filho, o nosso Deus é Espírito Santo. O Pai é Deus, segundo 1 Coríntios 8:6, o Filho é Deus, segundo Hebreus 1:8, João 1:1, e o Espírito Santo é Deus, segundo Atos 5:3-4. Tenho certeza que em casa vocês vão repassar essas informações. Tenho certeza que em casa vocês vão ler essas passagens. Tenho certeza que em casa vocês vão ver esses versículos. A igreja também declara que o Deus Trino é criador, né? Conforme Atos 17:24-25. O credo de Nicéia, isso no próximo slide, por exemplo, afirma que esta crença, né, na sua declaração de abertura: cremos num Deus, num único Deus, o Pai Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e tudo que é visível e invisível, conforme Bruce Shelley afirma. Apesar de Deus ser santo e transcendente, moralmente puro e justo, perfeito em sabedoria e propósito, Ele deseja relacionar-se com a humanidade. Aí tem a questão do pacto, né, que foi feito através ali do que acontece, registrado em Gênesis 15:17, Êxodo 20:24. Mas, gente, o que a gente tem que pegar aqui? Deus quis se relacionar com a humanidade. E o ápice dessa relação é Deus colocar o que em nós? O Espírito Santo. O ápice dessa relação é a pessoa do Espírito Santo agindo na nossa vida. O Espírito agindo na minha vida, eu ajo no reino de Deus em nome de quem, gente? Jesus, para a glória do Pai. Pai, Filho, Espírito Santo. Ok, gente? Vamos para o segundo artigo, precisamos andar. Se houver dúvidas, depois você espreme a gente aí. Vamos lá. Qual é o segundo artigo da Igreja do Nazareno? Segunda base de fé que nós temos nessa denominação: Jesus Cristo. Qual é o segundo artigo? O número 2, Jesus Cristo. Ok? Ele estava com Deus no princípio e através dele todas as coisas foram criadas, segundo João 1:2-3. Através de Jesus todas as coisas foram criadas boas, livres do mal e funcionavam como Deus pretendia, Gênesis 1:3. A igreja marcada por Jesus Cristo deve ser o reflexo e a expressão de Cristo para o mundo. O poder da igreja deve derivar de Jesus. Gente, mais uma vez, para quem já conhece Jesus, para quem já frequenta uma igreja, pode parecer que não há novidade nisso aqui. Mas para muitas pessoas, entender quem é Jesus, na teologia se fala, por exemplo, do Jesus histórico. Para algumas pessoas, Jesus foi apenas um personagem da história, mas não alguém que teve de fato relevância para mim e para a sua fé, para que nós o celebrássemos 2000 anos depois da sua morte. E detalhe, né, ainda tem quem diga: ele morreu mesmo? Ou melhor, se ele morreu, ele ressuscitou mesmo? Tem gente que ainda coloca isso em dúvida. Então a gente está aqui dentro desse ambiente, a gente está aqui na nossa crença, na nossa fé. Falar de Jesus para nós é tão óbvio, é tão natural, é tão normal, mas para muitas pessoas, e detalhe, para pessoas até mesmo inteligentes e estudiosas, falar de Cristo, isso aí foi apenas se é que ele existiu. Porque o que comprova que Jesus existiu? Se a gente for esperar que haja como é que é o nome daquele tecido, né? Tem um tecido? O santo sudário. Se a gente for ficar dependendo do santo sudário para comprovar que Jesus existiu, se a gente for ficar dependendo de um artefato, né, histórico, da pesquisa do historiador, qual é o nome daqueles camaradas lá, o Rodrigo Silva? Como é que... arqueólogo, para poder comprovar que Jesus existiu, a gente está perdido. Ok? Nós cremos em Jesus Cristo, quem Ele é, o Salvador, quem Ele é, o Filho de Deus. Somos chamados a juntarmos a revelação de Jesus ao mundo e a fazermos parceria com Ele na sua missão de reverter os efeitos do pecado, ok? Nós somos chamados a nos juntar à revelação de Jesus ao mundo. E detalhe, mais uma vez, pode parecer uma coisa simples e fácil para quem já vive no ambiente cristão, mas para muita gente, Jesus não é compreendido. Uma vez, evangelizando na porta da igreja, eu fui falar de Jesus para alguém, aí a pessoa chegou e disse: vem cá, mas que Deus é esse? Que manda matar o próprio filho, que deixa morrer o próprio filho dele. Se ele deixou morrer o próprio filho, que ele vai fazer comigo? Não dá para acreditar num Deus desse. Mas olha a compreensão que a pessoa tem. Claro, isso é uma ignorância. A pessoa precisa da revelação.
de quem é Jesus, ok, gente? Bom, vamos para o próximo artigo, número 3, que é o quê? O Espírito Santo. Talvez não tenho certeza que os amados que aqui estão, cada um com a sua experiência de fé, de vida cristã, poderia falar um monte de coisas sobre o Espírito Santo, sobre essa pessoa, não é? Do Espírito Santo. Detalhe, não é a gente fala a terceira pessoa da Trindade, como se houvesse uma diferença de hierarquia. O Espírito Santo está em terceiro lugar. Não é isso. É simplesmente uma questão de organização. Não existe uma hierarquia. Porque eu e o Pai somos um, Jesus falou. Então não existe hierarquia nesse negócio, ok? Vamos lá. Em Gênesis 1, o Espírito de Deus é apresentado como aquele que pairava sobre as águas, e assim a criação ganhou vida. Em Gênesis 2, Deus inclinou-se e formou o ser humano do pó, e o sopro, o Espírito de Deus, Ruach, não é, de Deus, trouxe-o à vida. Em Lucas 4,18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então veja que a obra que Jesus fez, Ele fez pelo poder do Espírito Santo. E detalhe, Jesus não fez nada, não que Ele não poderia ter feito, sendo o Filho, mas, teologicamente e biblicamente, Jesus não fez nada antes de ser batizado com o Espírito Santo. Antes do Espírito de Deus descer como pomba, né, sobre Ele. Então teve que acontecer todo esse processo. E o Pai dizer: este é o meu Filho, em quem me comprazo. Ok? Vamos lá. Em Atos 1,8, os discípulos receberam o Espírito Santo. E nós, no decorrer da igreja, como cristãos que também somos, temos experimentado do Espírito Santo. Gente, eu me lembro de um rapaz que me evangelizou. Enquanto ele me evangelizava, ele falava assim: Rafael, não tem como ficar falando para você, cara. Eu não tenho como ficar explicando certas coisas para você. Eu era ímpio na época. Você precisa experimentar. Você vai saber quem é o Espírito Santo experimentando o Espírito Santo, vivenciando o Espírito Santo, que passa a fazer morada na nossa vida mediante a nossa caminhada com Deus, ok? Bom, a gente precisa fazer distinção. A gente vai falar mais sobre o Espírito Santo mais para frente, mas precisamos distinguir entre ser cheio, né, o interior, e o ato de derramar sobre o exterior, não é? Deus derrama o Espírito Santo, mas nem todo aquele que recebeu esse derramado Espírito Santo, de fato, depois de alguns dias de caminhada, vai permanecer cheio do Espírito, porque permanecer cheio depende da sua busca, da sua consagração, da sua oração, da sua vida com Deus. E essa é a grande questão. Então, o Espírito Santo é aquele que nos permite ter vida com Deus, né? A vida com Deus está no Espírito de Deus. Se a gente tem o Espírito de Deus, a gente vai ter vida e relação com Deus e relação como igreja. O próximo artigo de fé é o quarto, né? O quarto artigo de fé fala do que, gente? Das Sagradas Escrituras. Como denominação, temos construído a nossa jornada teológica e doutrinas ao longo da história da igreja. Ao longo desse caminho, as Escrituras têm sido primordiais na vida da nossa igreja. Gente, o livro mais combatido, o livro mais caçado, o livro mais questionado da história da humanidade, qual é? A Bíblia. A Bíblia é um documento histórico, gente, também, além de ser a palavra de quem? De Deus. A Bíblia é um documento histórico. Invalidar a Bíblia vai invalidar muitas questões que estão acontecendo no mundo hoje. Por exemplo, em relação ao próprio povo de Israel. Tudo que a gente sabe de Israel, basicamente, a gente sabe a partir do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se anularmos as Escrituras Sagradas, a gente anula tudo que a gente sabe sobre Israel. Perde-se o sentido do que nós somos e do que nós estamos fazendo aqui. Então veja, as Escrituras não apenas têm sido parte da nossa herança reformada, né, do século XVI, o sola escritura, né, como foi propagado na Reforma Protestante, mas também tem constituído o nosso legado armínio-wesleyano. Detalhe, não existe legado armínio-wesleyano sem Bíblia, sem as Sagradas Escrituras. E o cuidado que nós precisamos ter, gente. A Bíblia, apesar de existirem instituições, denominações que fazem uma fiel, né, interpretação dela, ela pode, infelizmente, como tem acontecido, ser interpretada
a bel prazer de cada um. E é o que a gente tem visto hoje em dia, por isso que tem tanta confusão, por isso que tem tanta heresia, por isso que tem tanta coisa errada. Mas cremos, você crê, eu creio também, nós estamos, né, seguindo uma teologia que nos dá vamos dizer, um escopo de entendimento que é sadio e que de fato confirma que aquilo que está escrito onde? Na palavra de quem? De Deus, é uma verdade na nossa vida, ok? Então, sob qual ótica, que eu quero dizer, quando você olha para a Bíblia, qual é o óculos que você está usando? Na Igreja do Nazareno, é a teologia armínio-wesleyana, é sob esse óculos. Mas existem outros óculos. Tem gente que olha para a Bíblia sob o óculos do calvinismo, de Calvino. Tem gente que olha para a Bíblia, tem um outro teólogo aí da história, que eu esqueci o nome, mas tem várias interpretações. A Igreja do Nazareno segue a linha armínio-wesleyana. Isso é importante. Através das Escrituras conhecemos Deus, que se revela para estabelecer o que devemos crer. O que devemos crer? A nossa doutrina, a nossa declaração de fé. Qual deve ser? Incluindo a forma como devemos viver, o nosso código de ética. Por isso que se diz que a Bíblia, as Sagradas Escrituras são o nosso guia de regra, fé e prática. A Bíblia é o nosso guia de regra, fé e prática. Ok, gente? Então, as Sagradas Escrituras, o quarto artigo de fé. Vamos caminhar mais um pouquinho no próximo artigo. Nós vamos falar agora do quê? Dessa condição a que chegamos. Não é? Então, veja que nós temos aí os 4 primeiros artigos, falando dessa estrutura divina, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Escritura Sagrada. Agora chegamos nós. Agora o homem vai entrar no negócio. E como é que a gente entra na história? Através do 5º artigo, Quina Nazareno, que é o quê? O pecado original e o pecado pessoal. Eu perguntaria, né? Vai ter essa pergunta lá. Qual é o pecado original? Mas não é uma pergunta difícil. E o pecado pessoal? Existe uma diferença, né? Svetlana Kombinha vai trazer um entendimento para nós, dentro desse espaço aqui, né? Sobre a liberdade do pecado. Apesar do pecado, é possível viver livre dele e das suas consequências. A história humana começa sem pecado. O ser humano não foi criado para pecar. O ser humano não foi criado para errar o alvo. O ser humano foi criado para agradar e servir a quem? A Deus. A gente não foi criado para o erro, né? A pecaminosidade não é o estado natural da humanidade. Eu acho bacana essa frase. O nosso estado natural não é o pecado. Pode ser um estado ao qual nós entregamos, mas não é o seu estado natural, não é o meu estado natural, não é o estado natural da humanidade. A Bíblia retrata a imagem do pecado numa escala global, como um poder incontrolável que afetou todo o universo, ou seja, vai crescendo, né? Vai passando de Adão, de Eva, pegando seus descendentes e a história bíblica se desenvolve no crescimento do efeito do pecado sobre a raça humana, e todo o universo acabou sendo atingido. A imagem, deixa eu ver se eu vou lembrar, Everson. A imago Dei foi corrompida, em pelo menos 3 aspectos. A imagem política, a imagem, eu queria lembrar das 3. Ecológica, se eu não me engano. E tem mais uma, são 3 ou 4 imagens aqui, teológico esse negócio. Mas, enfim. Ô Everson, me ajuda aí, Everson. O negócio está ali, eu estou aqui tentando lembrar. Obrigado, tá, irmã? Obrigado, tá, que eu estou tentando lembrar. Eu montei o slide, tá, gente? Foi eu que montei, tá? Para você ver a cabeça. Bom, exatamente, vamos lá. Obrigado, tá, Ana Paula? Deus te abençoe. O pecado distorce a nossa humanidade. Tá, obrigado. Tá. Vamos lá. Meu Deus do céu. O pecado distorce a nossa humanidade. O que o pecado fez? Afetou todos os relacionamentos, afetou a imagem de Deus em nós. Nós fomos criados, hoje até falei isso, a imagem é semelhança de Deus. Mas essa imagem foi prejudicada. Em quê? Vamos lá. Quando você olha para o... Foi uma explicação, alguém deu essa explicação, muito bom, o professor Nazareno deu essa explicação. Quando você olha... Você tem um espelho que está limpinho, você passou lá o paninho seco, e você olha ali, a sua imagem aparece como? Um reflexo, né? Limpo. Mas se tiver sujeiras naquele espelho,
a imagem já não vai aparecer com a mesma nitidez, exatamente com a mesma nitidez, ok? Então houve um prejuízo nessa imago Dei e nessa identidade. Você já percebeu a dificuldade que há, até mesmo para cristãos se identificarem como filhos de quem? De Deus? Gente, não é tão simples assim. Em detalhe, isso resolve tantos problemas. Se identificar, eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, isso resolve tantos problemas, mas a gente tem tantas questões entre essa identificação, porque essa imagem de Deus em nós foi prejudicada. Então o que nós temos? A imagem natural prejudicada, nós temos a imagem política prejudicada e nós temos a imagem moral prejudicada. Esses prejuízos nessas imagens, por assim dizer, afetou todos os tipos de relacionamentos. Primeiramente, o relacionamento com quem? Com Deus. Depois, o relacionamento uns com os outros. E o terceiro e pior de todos, eu acho. Porque se você não se relaciona bem com quem? Consigo mesmo. Você vai ter dificuldade até para se relacionar com quem? Com Deus. Então esses relacionamentos foram afetados por conta do pecado original, aquele ato cometido lá por Adão, por Eva. E tem uma pergunta interessante que o pessoal faz: mas amiga, se foi Adão e Eva que pecou, o que eu tenho a ver com isso, né? E eu já disse isso aqui, se eu não me engano, todos teriam feito a mesma coisa. Todos teriam feito a mesma coisa. Todos nós teríamos pecado também, ok? E o pecado pessoal, gente, é o seu pecado, é o nosso pecado, em razão desse pecado original que está, vamos dizer, de certa forma, né, alinhado com a nossa natureza pecaminosa. Mas olha que coisa interessante. A nossa natureza, ela não foi criada para pecar, mas passamos a ter uma natureza pecaminosa por causa do pecado original. Agora, o pecado original não necessariamente precisa determinar uma vida de pecados pessoais. Não é porque Adão e Eva pecou que eu também devo pecar, por assim dizer, ok? E é isso que Jesus veio prover para nós, ok, gente? Vamos para o próximo artigo. Esse foi qual mesmo? Esse foi o 5. Não, tem um negocinho aqui. Volta um pouquinho, Everson, aqui. O pecado torna-se mestre e senhor, resultando em escravatura total, da qual as pessoas não conseguem se libertar sozinhas. E isso mostra Romanos 6, 16 e 20. Ok? Por um lado, o pecado torna-se pessoal, nos afasta de Deus, né? Por outro lado, o pecado tem as suas consequências globais e corporativas. As estruturas são afetadas, os relacionamentos são afetados. O pecado é o que então? Uma doença, e como tal precisa de intervenção. E quais são essas intervenções? O perdão e a graça divina. Ok? Em Cristo, pela força do Espírito Santo, é possível permanecer no domínio divino, no domínio de Deus, e ser equipado para resistir ao pecado. Quem crê assim também aí? Amém? Não estou pregando, vamos lá. Aí o que Deus proveu? O pecado está aí, gente. E aí Deus proveu o quê? O 6º artigo de fé, que é a expiação. Vou parar 8h20, Everson. Ok? Esse mais um. Então Deus provê a expiação, né? A palavra expiação, atonement, significa literalmente a uma mente, isto é, fazer com que dois opostos se tornem um, segundo William Tyndale. Agora, quais são os dois opostos que precisam se tornar um? Nós e quem? E Deus. Opostos por causa do pecado. O pecado nos colocou em oposição com quem? Com Deus. Mas a expiação, que tem esse propósito de fazer com que dois opostos se tornem um, provê meios para que essa oposição, para que essa barreira que havia entre quem? Entre nós e quem? E Deus seja desfeita, seja quebrada. Expiação significa também reconciliação, né? Reconciliar. Essa palavra carrega um segundo sentido. Qual é o segundo sentido dessa palavra? Do verbo hebraico kafar, expressão utilizada no contexto do sacrifício no Antigo Testamento, especialmente aquele sacrifício praticado no Yom Kippur anual, segundo Atanásio, bispo de Alexandria.
Essa explicação que a gente está fazendo aqui, gente, lança a luz sobre a forma pela qual Cristo reconciliou a humanidade com o seu Criador. E o que Cristo fez? Expiação, ou seja, sacrifício, kafar, em hebraico. Jesus fez essa expiação, Jesus fez essa reconciliação. Jesus derrubou esta oposição que havia entre eu e Deus, entre você e Deus, entre a humanidade e Deus. Jesus foi o sacrifício final de forma a satisfazer não apenas a justiça e a ira de Deus, mas também o seu próprio amor, visto que a gente lê aquele lindo versículo que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é expiação, então? Ser em unidade com quem? Com Deus, ok? Por Thomas Noble, que é um importante teólogo da igreja do Nazareno. E aí a gente tem um outro mecanismo divino, poderosíssimo, que é uma ação de Deus, obra dessa expiação de Cristo por nós, que é a graça preveniente, artigo de número 7. Brinca com esse cara que está do teu lado aí, não esquece esse artigo. Qual é o número dele? 7. Gente, esse artigo 7, esse tema graça preveniente, ele é, vamos dizer assim, tudo que a gente está falando é importante, mas ele é uma das cerejinhas do bolo, por assim dizer. Entender como funciona a graça preveniente. Quem aqui lembra daquele dia que alguém chegou e disse para você assim: Jesus te ama e tem uma obra na sua vida? Quem lembra desse dia? Alguém já ouviu isso? Quem lembra daquele jornalzinho, daquela denominação, que você passava, via caído no chão, você abaixava e pegava? Quem já fez isso? Eu já fiz. Quem lembra daqueles panfletinhos, pequenininho, parece que hoje em dia a gente nem vê mais, né, Roldão? Aqueles panfletinhos que a gente achava na rua, às vezes alguém dava. Eu vou falar para vocês que sempre que eu via no chão, eu pegava. E como Deus já falou comigo através desses panfletinhos, e eu perdido no mundo, no pecado. Mas aqueles panfletinhos falavam comigo. E eu vou dizer para vocês, teve um dia que a minha tia falou: vai lá na igreja dos crentes. Eu chorava, eu esperneava. Eu tinha lá meus 12 anos, 11, eu queria, né, qualquer outra coisa, mas menos saber de igreja de crente. E a minha tia ficava lá enchendo meu saco. Ela não ia. A abençoada. Mas ela me obrigava a ir. Ela me obrigava a ir. Sabe o que era isso? Graça preveniente. Graça, sabe aquele colega do trabalho, chato de galocha, que ficava querendo falar de Bíblia para você? E você ficava evitando: esse cara não, de novo vai vir, lá vem. Na hora do almoço, você é doido para ficar ali à vontade, mexendo no celular, ou seja lá o quê, e vem aquele abençoado falar contigo. Graça preveniente. Cada pessoa, cada velhinho de cabelo branco, estou olhando para o Roldão, estou lembrando. Cada senhorinha, cada senhorzinho, gente, essa é a forma básica de explicar a graça preveniente para vocês. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa dominar. O que é isso? O que é esse acontecimento? O que é essa reviravolta? O que são essas pessoas chegando a nós, sem nos conhecer e dizendo: Deus tem uma obra na sua vida? Quero ouvir crente falar. Não era assim que a gente agia? Mas era a graça preveniente. Quem nasce no berço evangélico é um bem-aventurado. Está deitado no berço da graça, deitado eternamente em berço esplêndido, de fato, da graça. Tem um pai crente, uma mãe crente que está ali falando de Jesus, levando para a igreja. Meus filhos vivem essa proeza, essa bênção. É graça preveniente dentro de casa. Os louvores que a gente ouve, as palavras que a gente fala, o culto doméstico, dentro daquele lá, as orações que a gente faz por eles, graça preveniente na alta. Então, como é que a gente entende isso? Biblicamente, o conceito é sugerido no livro de João. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo, João 1,9. Duas implicações nós temos aqui. Quem é a luz, né? Que alumia todo homem que vem ao mundo? É a graça de Deus. Ela é essa luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus se personifica em Cristo, né? Essa graça. Duas implicações. A graça preveniente é concedida a todos e não a alguns. E isso aqui é uma diferença teológica crucial. A graça é para, na nossa fé armínio-wesleyana, a graça é concedida a
todos, não a pessoas específicas, não a um determinado número de pessoas, mas a todos, porque Deus quer salvar a todos. Todos são alvos da graça de Deus, ok? E Deus tem dado graça ao mundo desde o princípio e continua a fazê-lo. Por que Adão e Eva não morreram? Graça. Deus deu graça. Deus deu graça. E a gente entende graça como o quê? Demorei para falar isso, né? Mas a forma mais básica que a gente tem para definir graça qual é? Favor imerecido. Não é isso que a gente entende como graça? Os arminianos, como nós, veem a graça preveniente como aquilo que nos capacita a quê? A superar os efeitos da nossa depravação total. Porque nós somos depravados a partir do quê? Do efeito do pecado original. Uma coisa está sendo ligada com a outra, está linkando. Nos tornamos depravados totais, por assim dizer. A nossa natureza foi corrompida, a imagem distorcida, perdeu a nitidez, perdemos a identidade com Deus. E aí o que acontece? A graça se manifesta, entra ela entra para nos capacitar a termos condições de responder positivamente a cada convite que nos fazem ou nos faziam para vir aonde? À igreja. E olha que teve gente que teimou. Quem que teimou para vir para a igreja? Teimou, fala a verdade, teimou, não teimou? Nossa, Deus, olha lá, chega, levantou, levanta pé, tudo, teimei também. Tive que começar a sonhar que eu ia morrer, que eu ia me matar. Aí eu vim, né? Eu estava afiando as facas no pescoço, tentando cortar os pulsos. Falei, rapaz, o negócio está ficando bravo para o meu lado. Vou falar uma coisa, não vou falar não que está gravando, vamos lá. Mas é testemunho para outra oportunidade. Vamos. Você não me empolga aqui, Everson. Vamos lá. Gente, os arminianos então vêm... já falei isso. Então o que é a graça preveniente? É a atividade prévia de quem? De Deus em favor da humanidade. E ela é ilimitada. Isso aqui é uma característica crucial. É uma atividade prévia de Deus, não é você. É de Deus. É Deus que atua previamente a favor da tua salvação. Sem que você tenha feito nada para merecer isso. Simplesmente porque Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. A graça preveniente como conceito aparece cedo na história da igreja, no segundo sínodo de Orange, século XI, quando foi decidido que a graça preveniente é necessária para o próprio início da fé. Gente, houve esse desenvolvimento teórico, técnico, mas, apesar do entendimento teórico e técnico, a gente vê isso aqui em ação na prática todos os dias. Isso aqui se comprova, se confirma todos os dias. Nós chegamos até aqui por ação da graça preveniente. E cabe a cada um de nós sermos instrumentos dessa mesma graça preveniente que nos alcançou na vida de outras pessoas. Ok? A gente acabou de falar ainda há pouco sobre a graça preveniente. E agora a gente vai falar por que acontece. A graça preveniente, próximo artigo é o artigo 8. Ela funciona, artigo de número 8 agora. Para quem funciona a graça preveniente? Vê que há uma ligação. Funciona para quem? Se arrepende. Não é? Funciona para quem se arrepende. Funciona para quem responde positivamente. O que é o arrependimento? É uma volta de 180 graus. Não é de 360, porque se fosse 360 eu voltaria para o mesmo lugar. Não é? Mas 180 porque te tira de um ponto e te leva para outro. Não é? O arrependimento tem esse poder. E isso causa uma mudança de direção, isso causa uma mudança de destino. No caso da vida eterna, no caso da salvação, no caso da nossa vida com Deus, essa mudança de direção, essa mudança de destino é crucial. Porque sem o arrependimento, para onde iríamos? Qual era a direção? Qual era o destino que nós seguíamos? Sem o sim para a graça preveniente, que está aí trabalhando para alcançar a todos, não é? Qual era a nossa direção, qual era o nosso destino? Era a perdição. Mas aí acontece essa metamorfose, né? Essa mudança na forma de pensar, que é uma coisa que tem que se repetir na nossa vida continuamente, conforme ensina Romanos 12, 2.
não é, que diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ok? Então nós precisamos viver essa metamorfose, e o objetivo do arrependimento é esse. Por isso que a gente pode falar que arrependimento ele é comprovado pelo quê? Pela mudança. Jesus falava, né, para o pessoal que se arrependia, e de produzir, pois, frutos dignos de justiça. Tinha que haver o quê? Uma mudança, uma transformação. A pessoa diz que se arrependeu, mas continua na mesma, então não houve essa mudança, não houve essa metamorfose, né? E esse arrependimento faz parte de um processo contínuo que vai se reproduzindo e deixando marcas na nossa vida dia após dia. O Espírito Santo é quem nos leva à maturidade e nos mostra as áreas das nossas vidas que vão precisar serem mudadas, melhoradas, aperfeiçoadas, ok? Então esse processo do arrependimento é crucial. Não basta ter a graça preveniente se não tiver o arrependimento da pessoa. E aí entra o Espírito Santo, porque é ele quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, ok? Bom, vamos então ao próximo artigo de fé, ao de número 9. Porque se a graça preveniente está agindo, o camarada diz sim para a graça preveniente, então ele se arrepende, uma mudança acontece. E aí o que vem agora? Da parte de Deus, vem a justificação, vem a regeneração, vem a adoção, que faz parte de um novo começo, né? Que é determinado por Deus para cada um de nós. O que é justificação? E isso aqui é pergunta para cair em prova, inclusive não só em prova dos novos nazarenos, né? Mas conforme você for crescendo, né, conforme seu interesse pela teologia, pelos estudos da Igreja do Nazareno, você vai ver que isso aqui várias vezes vai aparecer. Esses dias, né, Everson, fizemos uma prova, e a pergunta foi essa aqui: o que é justificação? O que é regeneração? O que é adoção? E é pior ainda quando aparece justifique biblicamente. Aí você tem que lembrar de um versículo que se encaixa aqui. Então a gente tem que estar antenado nessas questões aqui. Então justificação é um ato gratuito e judicial de Deus, pelo qual concede pleno perdão de toda a culpa e libertação completa da pena pelos pecados e a aceitação como justo. Então, gente, conselho: se divirta, brinque com isso, aproveite aí o final de ano, vai ter umas folgas aí, se divirta. Procure, na verdade, no manual da Igreja do Nazareno, não sei se vocês têm, alguém aqui, não sei se tem, esse pessoal não tem, né? O Fagner tem, em PDF. Então, no manual, e nos fundamentos da Igreja do Nazareno também, tem versículos, tem passagens bíblicas que mostram todos esses processos biblicamente. Então você tem acesso a esse material, fica mais fácil para você, ok? Depois identificar cada um deles. Então essa justificação é um ato gratuito de Deus, é um ato judicial de Deus, onde nós somos absolvidos, poderia se dizer assim, né? Após recebermos pleno perdão de toda a culpa e libertação completa da pena pelos pecados, e aí nós somos aceitos como justos. E aí dentro desse processo, simultaneamente falando, e detalhe, gente, isso aqui é muito importante vocês grafarem, que é o quê? Justificação, regeneração, adoção é um processo como é que fala? Simultâneo. Se acontece tudo de uma vez só. Se houve arrependimento, isso aqui está acontecendo. Está acontecendo a justificação, junto com a regeneração, a natureza moral do crente arrependido é despertada, né, espiritualmente. Uma coisa interessante, um testemunho breve, não dá para aqui para se alongar, mas eu entreguei minha vida para Jesus num domingo à noite, tradicionalmente. Domingo à noite, levantei a mão para Jesus, fui lá na frente, comecei minha vida cristã. Na segunda-feira no outro dia, fui trabalhar na mesma empresa onde eu trabalhava, e alguém chegou e disse: cara, o que aconteceu com você? No dia seguinte, tamanho foi o efeito da transformação que Deus operou da noite de domingo, 9, 8 e meia da noite, para as 10, 11 horas da manhã de segunda-feira. Da noite para o dia. Alguém chegou e perguntou: o que houve com você? Aí eu falei: eu fui para a igreja. E agora você é crente, cara? Glória a Deus por isso.
Então, isso tudo acontece simultaneamente. Regeneração, a natureza moral do crente arrependido é despertada espiritualmente. E aí acontece também a adoção, o ato gratuito de Deus pelo qual o crente é constituído filho de Deus. E aqui, a gente volta àquela questão, né? Não era para acontecer essa dificuldade da identificação como filho de quem? De Deus. Porque a gente experimenta isso no ato da nossa conversão. A gente é adotado. Você recebe esse sentimento de que agora eu não estou mais por conta própria. Agora eu tenho um Pai celestial. Agora eu tenho um Pai que vai cuidar de mim. Ok? E tudo isso aqui fala-se de atos concomitantes, ou seja, acontecem ali juntamente, né? Bom, então pela justificação somos declarados inocentes. A consciência fica limpa, você não deve mais nada para ninguém. Pela regeneração, ganhamos vida no Espírito, que é o quê? O discernimento moral, somos regenerados, né? Passamos a ter aquelas características, né, já preparadas para uma vida de santidade. E aí temos a adoção, onde somos inseridos na grande família de Deus. Passamos a ter assim sentimento de pertença. Eu pertenço a alguém agora. Eu tenho um pai. A pessoa sai daquela noite na igreja ciente de que agora eu tenho um pai, eu tenho uma família, a igreja é minha família. E é isso, gente, que a gente precisa ter muito cuidado para não perder esse sentimento de pertença por fazer parte de uma igreja. O pastor Guilherme gosta de repetir bastante aqui, que nós somos uma família. A igreja é uma família, uma grande família. Bom, esta nova condição é apenas o começo de um relacionamento ainda mais profundo com Cristo. É apenas o começo, ok? É apenas o começo. E em que artigo nós estamos? No 9. E aí agora a gente vai para a segunda cerejinha do bolo. Tão importante, ok? Quanto o anterior. Vamos dar uma passadinha aí, o Everson já se adiantou aqui. Vamos para o artigo 10, gente. Crucial também na igreja do Nazareno. Está bem específico aqui, a gente já falou alguma coisa, né? Na aula anterior, a gente já citou bastante coisa, inclusive, sobre esse artigo, que é a inteira santificação, também chamado de segunda obra da graça, ok? É uma obra subsequente à redenção. Então você é justificado, regenerado, adotado, beleza, mas não para por aí. Você foi justificado, você foi regenerado, você foi adotado, acabou, não, tá bom. Não, tem mais. E esse mais é o quê? É a inteira santificação. Acontece pela fé, você precisa acreditar nessa obra, deve ser buscado, né? A pessoa precisa aplicar esforços por meio de uma vida de consagração. Inteira santificação, gente, também chamado, falei isso aqui semana passada, de batismo com o Espírito Santo. Inclusive nos slides anteriores, você não precisa colocar ali não, Everson, mas a gente vai ter ali, ó, purificação do coração, perfeição cristã, né? Nós vamos ter a plenitude da bênção, a gente vai ter a santidade cristã, tudo isso vinculado a essa obra da inteira santificação, onde nós vamos experimentar o efeito disso para cima, para dentro e para fora, pela ação do Espírito Santo, ok? Então, inteira santificação é vida no Espírito, segundo Gálatas 5:23. Aí vai ter a prática, por exemplo, a presença de vai ter algumas consequências, né, dessa inteira santificação, e é importante dizer isso aqui, gente. Na teologia nazarena, o sinal que evidencia, isso é muito importante falar, a inteira santificação, o batismo com o Espírito Santo, não é falar em línguas. Isso aqui é muito importante deixar claro, a nível de teologia nazarena. Por quê? Para muita gente, batismo com o Espírito Santo é tremedeira e falar línguas estranhas. Mas nós entendemos que batismo com o Espírito Santo é coração purificado. A pessoa pode receber dons? Pode. Não estamos negando isso. Não somos cessacionistas. Porém, entretanto, todavia, o sinal de fato é o quê? A purificação do coração. A gente vive, inclusive, tem essa questão, a gente vive uma hipervalorização de dons, de capacidades,
de habilidades. Vale quem fala bonito, quem prega bem, quem profetiza, quem fala línguas. Esse que vale, esse é o bom. Mas na verdade para Deus não. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. E essa obra do Espírito Santo é purificando o nosso coração. Então, inteira santificação fala disso, ok? Bom, ela dá resposta aos efeitos do pecado original, nos conduzindo, complemento aqui, a uma vida de santidade, a uma vida santa, uma importante característica da igreja do Nazareno. Então, quando você ouvir falar de doutrina de santidade, é pautada nesse artigo de fé. Doutrina de santidade. A Nazareno, qual é a bandeira dessa igreja? Eu vim, por exemplo, de uma igreja que a bandeira era a teologia da prosperidade. Aí eu tomei um susto quando cheguei aqui. Ninguém falava de dinheiro nesse negócio dessa igreja. Ninguém pedia dinheiro. Mas falava-se de santidade, falava-se de purificação do coração. O alvo é tornar cada um de nós o quê? A missão da igreja. Discípulos semelhante a Cristo nas nações. Olha o objetivo. E isso é algo que, poxa, caramba, isso é maior. Isso é um teto mais alto, isso é um desafio maior. Isso é algo mais. Então a pessoa achava que só falar em línguas e aquela coisa toda era tudo. Mas o coração cheio de coisa. O coração não foi purificado. A mente não foi purificada. A pessoa não vive uma vida de santidade. Mas fala em línguas, como é que é isso? Então tem alguma coisa errada aí, precisa ser consertado. A Nazareno traz esse entendimento para nós, ok? Então, gente, inteira santificação é esse processo. E detalhe, quando eu falo de processo, é porque nós não estamos falando de uma coisa que se dá, pá, aconteceu, acabou, estou inteiramente santificado. Há um processo, por isso é importante você ler os slides anteriores a esse aqui. Está tudo explicadinho ali, no manual inclusive está lá. Objetivando o que também? Um caráter maduro, um desenvolvimento, um crescimento na comunhão com quem? Com Deus, na comunhão com os outros. Gente, é um padrão diferenciado de vida que está sim disponível pelo Espírito de quem? De Deus para todos nós. Cabe a nós, é normal, vivemos uma vida de consagração a Deus. Pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, pela vinda aonde? À igreja. Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A gente vai sendo limpo, purificado, mediante a quê? A palavra, a gente vai se aprimorando, a gente vai se aperfeiçoando nesse processo que termina, por assim dizer, na glorificação final. Isso aí é uma coisa mais para frente. Mas está dentro desse escopo também, ok? Vamos lá, próximo artigo, gente. Vamos falar do 11º artigo, o artigo 11, que fala da igreja. O que é a igreja, gente? A gente precisa de igreja. Para que igreja? Apesar das pessoas poderem ser cautelosas sobre a instituição humana que chamamos de igreja, precisamos reconhecer que a igreja não tem origem, natureza ou propósitos humanos. A igreja só tem um Senhor, e esse Senhor é Cristo. A Bíblia providencia-nos um exemplo de uma igreja viva, encarnada na história, seguindo fielmente o exemplo do Senhor e agindo para transformar o mundo, que foi a igreja que ele trouxe, a igreja que ele iniciou, por assim dizer, a igreja que foi iniciada a partir do dia de Pentecostes, ok? Bom, igreja ama. Amar a Deus significa abraçar a missão e a família de Deus, significa juntar-se a ela. Olha aí que legal. A igreja espalha a vida. A igreja é chamada a dar a sua vida, a sacrificar-se para que indivíduos venham à salvação e sejam restaurados à vida abundante em Cristo. Gente, pode-se dizer que as pessoas estão perdendo, com o passar dos anos, a visão do que é igreja. As pessoas pensam que igreja é apenas um lugar para se reunir uma vez por semana e receber alguma coisa. Mas não sabem que ser igreja vai além de estar dentro destas 4 paredes. Que na verdade temos nesse templo é uma expressão da igreja. Só que não é a única expressão da igreja.
A gente limita, muitas das vezes, o ser igreja ao que fazemos aqui dentro. Mas o ser igreja não é só aqui. Aqui é só uma expressão. Você é igreja na sua casa, no seu trabalho. Agora, alguém diz assim, mas como é que é aquela velha frase do desigrejado, né? O desigrejado fala que ele não precisa de igreja, porque ele é a igreja. Não. Nós não, individualmente não somos igreja. Porque igreja é um corpo que tem uma cabeça que é Cristo. Se nós não estamos neste corpo, seja lá o nome que ele tenha, nós não estamos então na igreja. E aí tem aquele famoso versículo que eu gosto muito que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Contra a minha igreja. E eu gosto de pregar isso, dizendo o seguinte, que contra a minha igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Mas encontra um crente sozinho. O que acontece quando a ovelha se perde do rebanho? Ela fica à mercê do lobo. E por aí vai. Isso é só uma forma de ilustrar. Então a gente tem essa necessidade da igreja, por quê? Porque a igreja é essa expressão do corpo de Cristo. E detalhe, a gente pode ser igreja, tem gente sendo igreja dentro de bueiro, dependendo do país, do mundo que a pessoa está. Está sendo igreja dentro de de um túnel, de uma caverna. Está sendo igreja ali. Tem gente sendo igreja debaixo de árvores na África. Glória a Deus que podemos ser igreja aqui nesse tempo confortável. Mas podemos ter pessoas sendo igreja em várias outras situações. Então a gente tem que refletir sobre esse 11º artigo, ok? Então aqui nós temos ligados à igreja. O que acontece dentro da igreja? Conforme o vídeo que a gente viu lá, né? A segunda coisa que acontece dentro da igreja é batismo, né? 12º artigo, número 12, né? Esse sacramento aqui, batismo. A Igreja do Nazareno reconhece 2 sacramentos. Quais são eles? Batismo e Santa Ceia. Exatamente, batismo e Santa Ceia. Isso é coisa de prova, tá, gente? Questão de prova. Na Igreja Global, há diferentes métodos para as cerimônias de batismo, mas a essência de batismo tem um único propósito: testemunho público. Torna-se também um meio de graça, no sentido de servir como instrumento evangelístico perante as pessoas. Então, quem é batizado na forma que culturalmente nós conhecemos o Brasil, a pessoa está fazendo o quê? Ela está dando um testemunho público da fé que ela tem agora em quem? Em Jesus. Se ela está sendo batizada por imersão, por aspersão ou por afusão, seja qual for o meio, esta pessoa está dando esse testemunho público. E a Igreja de Nazareno reconhece essas 3 formas: imersão, que é o mais comum, aspersão e afusão. A pessoa não tem condições de... Está deitada, né? Acho que a afusão, acho que é isso, se eu me lembro bem. Exato. A pessoa está ali naquela condição, ela não pode ir até um batistério, mas ela pode ser batizada naquele local onde ela está. Isso vai depender do quê? Da cultura onde aquela igreja, onde aquele grupo está reunido nesse caso. Mas, o que é importante nessa questão? O testemunho que está sendo dado. Ok? Então, quando você for falar de batismo para alguém, porque, gente, qual é o objetivo desse treinamento, desse curso? Não é só fazer você conhecer mais a sua igreja também, mas tornar você também um instrumento, a fim de capacitar outras pessoas, a fim de levar esse conhecimento para outras pessoas. Ok? Vamos lá, seguindo em frente aqui. O próximo é o 13º aqui. Nessa época do ano, falar disso aqui é bom, né? 13º, a ceia do Senhor. Veio a mesa. Vamos lá, a imagem da mesa é uma imagem aconchegante em várias culturas. Estar à volta da mesa e partilhar uma refeição tem significado tanto para identidades relacionais como sociais. Ceia do Senhor, então, é comunhão, eucaristia, né? Mesa do Senhor e o partir do pão. Tudo isso acontece nesse processo. Na igreja primitiva, a ceia do Senhor e a festa ágape eram um só evento, ok? Que acabou se institucionalizando como um evento primordial da igreja. Assim como o batismo. Assim temos a Santa Ceia.
qual o período que é Santa Ceia? Às vezes as pessoas entram nessa questão, né? Isso vai depender de cada cultura. O que não pode deixar de ser feito é a Santa Ceia. E hoje, gente, por incrível que pareça, há grupos cristãos, que se dizem cristãos, que estão negando tanto a necessidade do batismo, quanto a necessidade da ceia do Senhor. Então não precisa disso, mas veja, isso é uma instituição bíblica, isso é um sacramento bíblico, ok? Bom, esse sacramento liga dois eventos: a refeição de Páscoa, que Jesus teve com os seus discípulos, e o futuro banquete das bodas do Cordeiro. Então há um aspecto, vamos dizer, profético, escatológico na Santa Ceia. A última das Santas Ceias não vai ser aqui não. A última Santa Ceia vai ser na glória. Quem vai estar na última aí? Maravilha? Bom, experimentamos a presença de Cristo na ceia do Senhor, ok? Então é importante, tem pessoas que faltam em culto de Santa Ceia, gente, faz isso não. É importante estar presente nesse dia, tá? E aí dentro do aspecto da igreja também, temos o 14º artigo, artigo 14, que fala do quê? Da cura divina. Nós continuamos crendo, nós cremos, essa denominação crê que Jesus cura, ok? Que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ok? Nessa denominação se fala da cura, Jesus cura. Vamos lá na minha igreja pedir oração, o pastor vai orar para que você seja curado, para que você seja curada. Quando nos referimos à cura divina, é importante evitar a tentação de crer que Deus está ao nosso alcance e que Ele tem a obrigação de responder conforme queremos. E isso aqui é interessante, porque, claro, seja feita segundo a sua vontade. A nossa vontade é que Ele cure. Eu me lembro de uma canção que hoje a Ágata canta muito, né? Que é Todavia Me Alegrarei. Não, essa não. É aquela, se Deus quiser, se Deus fizer, se não fizer. Quando essa música lançou, eu odiei. Sabe por que eu odiei? Eu achava essa música antibíblica, porque pela teologia, olha só como é que isso pega, gente. Pela teologia a qual eu estava entregue anteriormente, não tem esse negócio, se Deus fizer. Deus vai fazer. Naquela teologia era isso, Deus vai fazer. Então, quando a canção dizia, se Deus fizer, está colocando dúvida. Mas a verdade é que a gente não sabe se Deus vai fazer. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas pode ser que Ele não faça. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram antes de ir para a fornalha, o Deus a quem servimos nos pode livrar, mas se Ele não livrar, mas se Ele não livrar, a gente vai continuar crendo no nosso Deus, a gente não vai se curvar não. Então esse se expressa o quê? O nosso respeito à vontade de quem? De Deus. Pode ser que Deus cure, mas pode ser que Deus não cure. E se Ele curar, glória a Deus. Se Ele não curar também, glória a Deus. Amém? Mas cremos que Ele cura. Vamos lá. Esse falso conceito, né, tem causado estragos na igreja, inclusive frustrando pessoas, né? Levando muitos a seguir um Deus que parece mais um mago cósmico do que um Deus soberano que deseja manifestar-se com poder sobre seus filhos de forma como Ele escolhe e de acordo com seus propósitos e planos. Diante das eventuais doenças, devemos aprender a confiar plenamente e a descansar nos cuidados do Senhor, porque se fosse assim, ninguém teria morrido na Covid. Se fosse assim, todo morto que morria era ressuscitado. Então a gente precisa estar atento a essa soberania de quem? De Deus. Onde há a minha vontade, há o meu desejo da cura acontecer. Mas e se Deus não curar? E se Deus não fizer? E se Deus não der? Talvez esse seja um dos grandes conflitos, né, que muitas pessoas têm por aí. Bom, gente, vamos lá. E aí a gente chega num ponto aqui, em 2 artigos que eu gosto muito, que se refere à questão da escatologia. E o 15º artigo fala da segunda vinda de Cristo, gente, que é uma doutrina básica também. Crer que Jesus Cristo vai voltar, ok? Este artigo nos estimula a olhar para o futuro, a olhar para a nossa redenção final, a olhar para o fim da história
E quando a gente pega, por exemplo, livros como o livro de Apocalipse, a gente vê que no final da história, a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, ok? Ao invés de contar o que já aconteceu e explicar como isso nos impacta hoje, enfrentamos agora a tarefa de tentar compreender como é que Deus traz esta grande narrativa da redenção à sua grande e gloriosa conclusão. A linguagem escatológica é robusta e complexa. Por que robusta e complexa? Porque permite um sem número de interpretações. Então nós vamos ter, dos que eu conheço aqui facilmente, nós temos os pré-tribulacionistas, nós temos os mesotribulacionistas, nós temos os pós-tribulacionistas, nós temos os amilenistas, os milenistas, os pré-milenistas. Então tem várias formas de interpretar como se darão os eventos da escatologia. E eu vou falar para vocês que eu particularmente gosto de estudar todos eles. Mas eu carrego dentro do meu coração o que eu creio. E a Igreja de Nazareno respeita isso. Por exemplo, nós temos professores da Igreja de Nazareno que têm a fé no preterismo parcial. Não concordo com essa fé, com essa forma de crer. Mas isso não compromete, desde que a minha fé e a dele também seja o quê? Jesus vai voltar. Se ele vai voltar no meio, antes, no meio ou no final, o que eu sei é que ele volta para buscar a igreja. Ok, gente? Então isso aqui é crucial para nós. Os grandes campos de crença são caracterizados em pré-milenismo, pós-milenismo e milenismo. Teólogos e acadêmicos têm estudado durante anos, chegam a conclusões diferentes, mas a igreja do Nazareno deixa em aberto esse posicionamento, ok? E aí nós temos o 16º, ali está errado, um erro de digitação mesmo, do slide original. É 16º ali. Não, passa, o próximo. Isso aí, ó. É 16º, está faltando um coisinho ali, tá? Está 15º ali, mas é 16º. É o último artigo, são 16, não se esqueça. Bom, esse último artigo, o artigo de número 16, fala da ressurreição, do julgamento e do destino, ok? Esse artigo de fé é importante, mas em algumas partes é difícil responder a todas as questões que temos acerca desses assuntos. A crença na ressurreição do corpo é parte da fé cristã. Há uma ressurreição esperando por nós. Os crentes em Cristo ressuscitarão primeiro, está escrito. Quando vai se dar essa ressurreição? Não sabemos, mas a Bíblia diz que vai acontecer, ok? Bom, outra base que nós temos é a imortalidade da alma. Eu particularmente gosto muito daquele texto de Apocalipse 6, versículo 9, se eu não me engano, que fala das almas que estão debaixo do altar, clamando por justiça. E essas almas dizem: até quando, ó santo dominador, não vingarás o nosso sangue? Aquelas almas estão clamando por vingança, por justiça, porque foram mortas na tribulação, foram decapitadas. E elas estão clamando por justiça. A alma humana não morre. A alma é eterna. Seja para a eternidade com Deus, seja para a eternidade na perdição, a alma humana é eterna, ela é indestrutível. Ok? A tua alma nunca vai acabar. A tua alma nunca vai deixar de existir. Seja, infelizmente, no lago de fogo e enxofre, para quem não quer Cristo, é assim, é Bíblia. Seja na Nova Jerusalém, que vai descer do céu ataviada para os crentes, para os que serviram a Deus, para os que amaram a Cristo. Então esse é o destino, não tem outro, ok? A luz da palavra de Deus é isso. Então nós temos a ressurreição, nós temos o julgamento e nós temos o destino final. Esses três aspectos devem nutrir a nossa visão e a respeito da ressurreição, julgamento e destino. A saber quais são os aspectos? A fé, a esperança e a expectativa. Viver na presença de quem? De Deus. Até que Jesus volte, ok? E tudo isso, gente, para finalizar o próximo slide, eu vou terminar, mais 2 minutinhos aqui. Ó, tudo isso que a gente falou se resume nessa frase aqui. E são essas crenças que vão pautar, essas crenças, tudo que a gente falou, vão pautar a nossa eclesiologia, ou seja, a forma como funcionamos como igreja. A forma como a Igreja de Nazareno funciona está pautada nesses 16 artigos que a gente terminou de ver, ok? Vamos parar por aqui? Rapaz, esqueci. A nossa eclesiologia, vamos lá, pode passar o próximo.
A nossa eclesiologia, depois você corta essa parte, você vai editar, não é? Então a nossa eclesiologia é pautada nos 16 artigos de fé, os quais nós já falamos. E a nossa eclesiologia tem como base o quê? Somos uma santa igreja cristã. Somos uma igreja cristã. Não vou ler o texto. Nós somos uma igreja cristã. Você está numa igreja de crente. Quem é crente aí, diga amém. Né? Aí tem algumas questões ali que falam que nós somos povo de Deus, que nós somos uma igreja una, santa, universal e apostólica, pautada nesses princípios. Não é? Ali nós estamos, uma igreja, o próximo slide. A nossa eclesiologia é alinhada com a missão de quem? De Deus. Qual é a missão de Deus no mundo? É primária e deriva da nossa missão de Deus, que formou um universo de vastas proporções e dentro da natureza da história. E qual o objetivo de Deus com tudo isso? Formar uma família, não robôs, não autômatos, mas uma família que o adore, com livre arbítrio, por desejo próprio, não porque tem uma obrigação ou porque não tem escolha, ok? É pautado nisso. Precisamos então, como igreja, estar alinhados com essa missão de Deus. E o último propósito aqui da nossa eclesiologia é ministrando com Cristo no mundo. Nós não estamos no mundo fazendo nada sozinhos. O que a gente faz como igreja é em parceria ou sob o senhorio de quem? De Cristo. Ok, gente? Amém ou não amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.